Hoje em dia é muito comum as pessoas buscarem títulos, né? Ah, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, apóstolo rei, querubim, vice-deus. São cargos de prestígio dentro da igreja, cargos de autoridade, sem dúvida. Mas será que título é sinônimo de autoridade espiritual? Muitas vezes, quando você está diante de uma pessoa dessas, você se sente acuado ali, intimidado, né? Como se você estivesse diante de um olimpiano pela forma que ele se porta muitas vezes. Na hora de dar o seu nome, por exemplo, você pergunta, qual é o seu nome? Ah, eu sou apóstolo fulano de tal. O título vem antes do nome. Mas como Paulo se apresentava mesmo? Paulo, que tinha sido testemunha ocular de Cristo ressurreto, se apresentava como Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo. O título por último. Como a vaidade ganhou espaço em nosso meio, né? A soberba, a arrogância, a avareza. Mas e a verdadeira autoridade? A autoridade espiritual que não é mais pregada nas igrejas porque os líderes querem adestrar as suas ovelhas a pensarem que a hierarquia é necessariamente autoridade espiritual. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então já lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo e de comentar se alguma vez você já ouviu sobre autoridade espiritual. E uma coisa muito suja, uma coisa muito imunda realmente, são os bastidores dessas igrejas faraônicas, que muitas vezes tem um clima de competição absurdo ali, reuniões onde os líderes são humilhados por não baterem as suas metas de arrecadação, lugares onde eles mesmos fazem chacota dos fiéis, que são vistos como gado, onde ensinos inclusive são ocultados para que os dogmas inventados pelo homem sejam mantidos. Dogmas como maldição hereditária, dízimo obrigatório, o próprio sistema de hierarquia da igreja também, para que pareça que os líderes tenham uma unção divina muito maior do que você, ovelha, seria capaz de receber de Deus. Uma unção muitas vezes inventada por homens. A unção do leão, a unção do papagaio, são doutrinas humanas na igreja. Doutrinas de demônios. E eu queria começar esse vídeo com Atos 19, versículos 13 a 16. Nessas passagens, os fariseus tentam fazer um exorcismo ali com um método novo, né? Porque, por exemplo, antes de Jesus, como os demônios eram expulsos de alguém possesso. Lembrando que a possessão demoníaca é algo raríssimo, tá? Esse show que é feito nos altares de muitas igrejas é feito por pessoas contratadas, que muitas vezes ganham menos de R$200 para fazerem aquela peça ali. É importante pontuar isso. Mas hoje em dia nós fazemos o exorcismo em nome de Jesus. E antes dele, como era feito? Lembra, por exemplo, do rei Saul? Ele foi um homem que passou o seu reinado inteiro praticamente sendo oprimido fortemente por essas entidades e diversas vezes ele chegou, inclusive, a ficar possesso. Lembra como Davi o acalmava e o libertava desses espíritos malignos? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23 diz o seguinte: sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O espírito mandado por Deus. Curioso isso, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Mas a questão é que o louvor genuíno sempre teve essa capacidade de afastar essas entidades malignas. Quando a luz chega, as trevas se dissipam, não é isso? Então a adoração genuína de Davi fazia o trabalho de libertação. E na época os fariseus usavam disso também, na época de Jesus. Eles usavam ali de louvores, de salmos, de óleos aromáticos. Só que o problema é que a grande maioria deles eram pessoas altivas, eram pessoas soberbas, pessoas arrogantes que tinham sim um cargo de muito prestígio em Israel, mas será que eles tinham autoridade espiritual? Atos 19, versículos 13 a 16. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Então olha só que interessante. Nessa época, inclusive, não era qualquer pessoa que fazia exorcismos. Eram pessoas ali escolhidas a dedos. Esses aqui dessa passagem mesmo, eles eram filhos de Sebas, um dos principais sacerdotes, conforme a gente leu aqui. Só que para aquela entidade, isso não significou absolutamente nada. A autoridade deles
deles era humana, não espiritual. Então, mesmo usando o nome de Jesus aqui, isso de nada adiantou. Eles fugiram pelados, machucados e humilhados por conta dos seus corações, por conta da sua falta de fé. E fé não vem simplesmente do crer, porque até os demônios creem, né? A fé, ela vem também por meio da fidelidade a Cristo. Se você é uma pessoa altiva, soberba, mas você crê em Jesus, dessa forma até mesmo os demônios creem. Então a fé em Cristo, ela precisa trazer os frutos do Espírito ali de Gálatas 5, o fruto do Espírito, né? A gente já vai falar mais sobre ele. Mas agora, quando o líder vive o que prega, quando o líder é uma pessoa humilde, uma pessoa mansa de coração, uma pessoa que demonstra agora sim o fruto do Espírito de Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade também, aí a coisa já muda um pouco de figura. Aqui em Atos 19 ainda, por exemplo, nos versículos 11 e 12 nós lemos o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Até o lenço de Paulo curava os enfermos, mas a igreja primitiva não comercializava o lenço de Paulo, né? E hoje em dia comercializam tanta coisa nas igrejas. Outra ocasião na qual Paulo exorciza com uma grande autoridade espiritual é aqui em Atos capítulo 16, versículos 17 e 18. Nessa ocasião, uma mulher possessa por um demônio de adivinhação vinha perseguindo eles há um certo tempo, né? E acontece o seguinte: ela, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo expulsou aquela entidade, mesmo com ela enchendo a bola dele, né? Será que um líder corrupto teria esse mesmo comportamento? Ou será que ele usaria dessa entidade para se enaltecer? Um tempo atrás, em uma igreja grande dessas, uma pessoa supostamente possessa subiu ali no altar, né, em uma daquelas entrevistas ali que eles fazem com o demônio, e a entidade que supostamente estava ali, ela se revelou seu próprio Satanás. Aí eles foram para aquele teatro deles, o demônio não queria sair, né? E aí o pastor perguntou: o que nós precisamos fazer para você sair daí, demônio? E o que ele falou? Ah, vocês precisam dar o dízimo, eu não resisto ao dízimo, às ofertas, ao trízimo, ao quadrízimo. E os fiéis ali abriram seus bolsos, doaram tudo que eles tinham, usaram de cheque especial, cartão de crédito, e a entidade supostamente saiu. Que vergonha usar esse tipo de coisa para conseguir dinheiro de forma desonesta, né? E tudo bem, Paulo ele vinha de uma linhagem importante dos fariseus. Ele era um cara inteligentíssimo, ele tinha cidadania romana por direito de nascimento, inclusive, isso era um grande prestígio, era uma grande láurea na época, mesmo que a vida dele tenha piorado de um ponto de vista humano depois que ele se converteu. Então, se você forçar um pouco a barra, você até consegue falar que Paulo era um desses olimpianos. Mesmo que isso seja um argumento desonesto, forçando a barra você consegue colocar ele aí. Mas e João Batista? Aquele que Jesus disse ser o maior dos profetas. João Batista vivia no deserto, enquanto os fariseus viviam em mansões. João Batista se vestia de pele de camelo, enquanto os fariseus usavam roupas ali sob medida do melhor tecido da época, e João Batista se alimentava de gafanhotos com mel, enquanto os fariseus faziam os seus banquetes. Muitas vezes, inclusive, conforme narra a Bíblia, na casa de viúvas, sob o pretexto de fazerem longas orações pela vida e pela casa delas. Quem será que tinha a maior autoridade espiritual? João Batista, que era uma pessoa simples, uma pessoa sem títulos, ou os fariseus com toda a sua pompa? João Batista também foi um homem muito perseguido, né? E a pessoa que conta com autoridade espiritual, ela sofre sim muitas vezes de perseguições dos seus próprios pares. Ela sofre sim de provações, todo o inferno se levanta contra essa pessoa para tentar derrubá-la. Eu não estou aqui para tentar passar um discurso triunfalista de que quanto maior a sua autoridade, mais fácil será a sua vida, nada disso. As lutas elas aumentam sim, mas a força de Deus também se aperfeiçoa na sua vida. Por exemplo, Moisés, ele sempre foi muito perseguido pelo adversário. Desde o seu nascimento ali, tentaram acabar com a sua vida, né? Aí ele foi achado pela filha do faraó, ele cresceu com toda aquela autoridade real, todas as pompas ali do palácio do faraó. Só que quando ele tenta libertar o seu povo pela primeira vez e pela sua própria força e pela sua própria autoridade, não usando
da autoridade espiritual divina, olha só o que acontece. Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, aquele já tinha uns 40 anos, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dos seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam, que brigavam entre si. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, o faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença do faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. Que falha catastrófica, né? Aqui ele tinha 40 anos, mas sem agir pelo nome de Deus, ele conseguiu mais 40 anos no deserto. 40 anos como pastor de ovelhas, conforme a gente tem falado bastante, inclusive aqui no canal, né? Nesse deserto ele perderia todo o seu prestígio, toda a sua autoridade humana já tinha sido perdida, mas lá ele conquistaria humildade, ele conquistaria comunhão com Deus. Lá ele seria enviado diretamente pelo Altíssimo para aí sim conseguir libertar todo aquele povo, não pela sua força, mas pela sua fraqueza aperfeiçoada pela força de Deus. A autoridade espiritual de Moisés, ela veio com o tempo, ela veio com a humildade, e não com a soberba, e não com a autoridade humana que ele tinha no Egito. E como conquistar essa autoridade espiritual? Porque, por exemplo, quando nós nos convertemos, nós ganhamos ali a salvação, nós ganhamos a graça imerecida de Deus, mas a autoridade espiritual nós não ganhamos, nós a conquistamos a longo prazo. Nós não temos como comprar de Deus essa autoridade. Então a gente conquista isso lendo a Bíblia, estudando a Bíblia diariamente. O conhecimento da palavra é fundamental, tá? É a nossa maior arma ofensiva contra o maligno. Jesus, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, Satanás usou das Escrituras. Se Jesus fosse leigo, ele ia falar: ah, isso mesmo, eu sou o filho de Deus, eu mereço o pão. Se Deus me ama, por que eu tô nesse deserto aqui? Eu vou transformar essa pedra em um pão de queijo bem quentinho que acabou de sair do forno, aquele pão de queijo crocante, né? Porque afinal, eu sou filho de Deus. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Não é isso que aconteceria? Quantos líderes espirituais não manipulam a palavra dessa forma? Outro dia comentaram no meu TikTok, em um dos cortes daquele vídeo onde nós estudamos o número 666, né? Por exemplo, o homem na sua vaidade, ele é representado pelo número 6. A Bíblia, ela tem 66 livros. Então, se a gente juntar tudo, a gente tem o número 666. E, de fato, mesmo que ele não seja cristão, essa foi uma alegoria muito inteligente da parte dele. Quando o líder espiritual manipula a Bíblia para benefício próprio, isso forma, de fato, uma marca da besta em nosso meio. Afinal, não é Deus que está sendo abordado naquele culto. Essa é uma abordagem maligna, não é? Uma abordagem que engana as pessoas, assim como Satanás tentou enganar Jesus usando da Bíblia. Lembrando que nós não temos que ficar buscando números em tudo, tá? Nós temos que buscar Jesus. Mas é por isso justamente que você precisa mergulhar na palavra, se aprofundar nas Escrituras, entendê-las em sua totalidade. Você precisa fazer como os bereanos ali no livro de Atos. Tudo que Paulo falava, eles iam lá e checavam na Bíblia para ver se era aquilo mesmo ou se Paulo estava inventando. Nataná, né, no Antigo Testamento, que naquela época ainda não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. E eu já soube de pessoas que fizeram isso nas suas igrejas de forma respeitosa, sem alarde, no cantinho ali, falaram com seus pastores a respeito de algumas doutrinas antibíblicas que estavam sendo ensinadas, dízimo obrigatório, maldição hereditária, e eles foram expulsos das suas igrejas em nome de Jesus. Você acredita nisso? Então, para conquistar autoridade espiritual, você precisa dominar a Bíblia, você precisa também estar no centro da vontade de Deus, servindo a Ele, servindo aos que servem, não no centro da sua vontade. Jesus mesmo veio para servir, não é? Ele lavou os pés dos seus discípulos. O próprio termo diácono vem de diáconos ali do grego, significa aquele que serve. E Jesus, ele foi o maior diácono. E quantos diáconos hoje em dia não são desprezados pelas suas igrejas, né? Desprezados pelas suas lideranças, inclusive. Quantos apóstolos, bispos não passam pelos seus diáconos e nem ao menos olham na cara deles. Pois é. E permanecer no centro da vontade de Deus não significa que você não vai passar por provações, eu digo e repito. Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele estava no meio de uma tempestade ali. Enquanto ele manteve os seus olhos fitos em Cristo, ele conseguiu caminhar. Quando ele se distraiu com a tempestade, ele caiu na água. E se Jesus não tivesse estendido a mão, ele teria afundado. Jesus estende a sua mão para nós também. Mas permanecer no centro da vontade dele nos garante provações
e perseguições. E só mantendo ele no centro, nós conseguimos superar esses desertos, essas tentações, essas tribulações, essas tempestades, e só assim a gente conquista a autoridade espiritual, vivendo de fato o evangelho. Outra coisa importantíssima que pouca gente faz é o jejum. Lá em Mateus 17, os discípulos levam a Jesus um menino endemoniado ali que eles não tinham conseguido libertar. Jesus o liberta e os discípulos perguntam para ele. Mateus 17, 19 a 21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Mas aí entra a nota de rodapé de Jesus aqui no versículo 21, né? Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então perceba que Jesus falou sim da importância da fé, mas ele também falou do jejum e da oração. O jejum ele é muito importante que seja feito com frequência na vida cristã. O jejum ele mortifica a carne e fortalece o espírito. Mas qual o jejum? Aquele que Deus colocar no seu coração. E por quanto tempo? Pelo tempo que Deus colocar no seu coração. Você pode fazer, por exemplo, como Daniel, que tirou as coisas aprazíveis ali da sua dieta, as coisas saborosas ali, até que Deus o desse a resposta que ele procurava, que acabou demorando 21 dias, mas ele não estabeleceu o período de 21 dias, ele jejuou até a resposta vir, e você pode fazer por 3 dias, por 7 dias, por 21 dias, como foi o caso de Daniel. O jejum mais poderoso é aquele que Jesus fez por 40 dias. Nunca tire água, tá? Isso na Bíblia aconteceu em casos muito pontuais. Você precisa de hidratação. O nosso corpo precisa de hidratação. No caso de jejum sem alimentos, por um tempo um pouco maior, você precisa também de uma fonte de calorias, tá? Pode ser leite, iogurte, aquela sopa rasa mesmo. Não pode ser aquela sopa com macarrão, carne, batata e tudo mais. Essa sopa não pode. Mas em períodos um pouco maiores de jejum sem alimentação, você precisa sim de uma fonte de calorias que não seja aprazível e nem sólida. Só que nessa prática você não pode reclamar. Reclamou, você perde o jejum. Você tem que fazê-lo se consagrando, buscando a Deus, principalmente nos momentos onde você estaria se alimentando, tá? Porque se você não faz isso, aquilo vira uma dieta, não um jejum espiritual. E também é necessário fazê-lo secretamente. Não que a sua família não possa saber, mas se, por exemplo, você fica com aquela cara de fome, aquela cara amassada, e alguém te pergunta se você tá bem, se você quer um café, uma água com açúcar, você responde: não, eu estou de jejum há 3 dias, 5 horas, 27 minutos e 4 segundos. Você não pode fazer isso. Jesus ele fala um pouco sobre isso ali no Sermão do Monte, né? Em Mateus 6, versículos 16 a 18, ele comenta sobre jejum. Olha só. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É importante a gente lembrar que o tempo de Deus, o Kairos, é diferente do nosso tempo, o Cronos. Nós temos muita pressa, né? Nós queremos tudo para ontem, mas com Deus a gente precisa ter paciência e se alegrar não nas bênçãos, mas no amor e na comunhão com Ele. Claro que quando Deus nos abençoa, nós temos que ficar alegres, nós temos que agradecer, mas o motivo da nossa adoração não pode ser esse. Tem que ser o amor, tem que ser a comunhão com Ele. Um amor sem interesse. E como eu já falei, a vida cristã ela é cheia de provações, ela é cheia de desertos. Mas Deus guia os seus filhos dessa forma. O cristão ele tem uma lanterna que só ilumina o seu próximo passo. E nós aprendemos e nós fortalecemos muito a nossa fé assim. Agora, e a unção? Ela tem algum valor, afinal das contas, na autoridade espiritual? Se alguém é ungido pastor, por exemplo, isso é só um título humano ou tem valor espiritual também? Sim, isso tem valor enquanto você honra a sua unção. A quem muito é dado, muito é cobrado, não é isso? Saul, por exemplo, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele era um homem bom, mas ele caiu. E quando você erra e você permanece no erro, a sua unção ela vai perdendo valor no mundo espiritual, até o momento que ela passa a não valer mais nada. 1 Samuel 16, versículo 1, por exemplo, nos diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido
de um rei. Por isso é tão importante vigiar e orar sem cessar. Em um navio, por exemplo, se você desvia 2 graus da sua rota, no começo parece muito pouco, mas lá na frente a diferença ela vai ser gritante, você vai se perder. Você vai estar em um lugar totalmente diferente do que você deveria. É por isso que com Deus nós temos que ser retos. Nós temos que nos mantermos retos. O difícil não é estar em pé, é se manter em pé, sem desviar para a direita nem para a esquerda. E eu sei que para o ser humano isso é impossível, né? Mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. E isso em si é muito mais uma consequência de buscá-lo constantemente do que um fim em si mesmo. Porque se a sua retidão for só um objetivo para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai cair. A capacitação para essa santidade, ela tem que vir de Deus. Ela não vem da sua própria força de vontade. E pensa, por exemplo, em Jesus. Ele orava várias vezes por dia. Ele orava de madrugada, inclusive. Ele não se comportava como um olimpiano. Inclusive, uma das maiores críticas dos fariseus a ele é que ele comia com cobradores de impostos, com pecadores, muitas vezes, inclusive, eles não lavavam as suas mãos. E desde o seu nascimento, ele não nasceu em um berço de ouro. Ele nasceu ali em uma manjedoura, no feno, cercado por animais, não é? O exemplo que Jesus nos deu foi esse: a simplicidade, a humildade, não a soberba, não a arrogância. A autoridade espiritual se conquista na sua vida com Deus, não com os títulos e com as vaidades aqui da terra. No mundo espiritual isso não vale nada. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. A verdadeira autoridade, ela não se impõe, ela transborda. E quem anda com Deus mesmo no deserto carrega uma unção que nenhum título pode dar. Lembre-se sempre disso, tá? Por hoje é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, de fazer o seu comentário também, que isso me ajuda muito. E agora eu coloquei aqui na descrição de todos os meus vídeos um e-mail que você pode encaminhar o seu pedido de oração. Então você manda o seu e-mail lá, não precisa nem ser muito específico, tá? Porque Deus sabe o seu problema, eu não preciso saber para interceder por você, eu não preciso saber de todo o seu problema, mas você pode escrever da forma que você achar melhor. Se você precisar de uma oração e não tiver ninguém que ore por você, hoje em dia isso é tão comum, né? Você manda um e-mail para mim, eu vou fazer a minha oração, vou interceder por você. E é isso. Fiz isso mediante uma orientação de Deus e aqui nós cumprimos ordens, né? Então, que Deus o abençoe e até a próxima.